Esse dedo gelado. Mas, enfim, vamos lá, vamos começar. Eu sou o Léo Strack, eu sou psicólogo clínico e como é a proposta aqui desses vídeos, então eu estou trazendo um tema para a gente refletir, te convidando a tirar um tempo do teu dia para que a gente possa pensar juntos e, dentro da medida do possível, estabelecer aqui um diálogo, uma conversa. Então, esse é o terceiro vídeo, digamos assim, né, da nossa série de desafios numa abordagem terapêutica dos valores. A gente conversou um pouco, né, sobre o que são esses valores, tentou definir e veio conversando então sobre os desafios, as dificuldades que a gente enfrenta quando a gente vai tentar associar a prática, o exercício desses valores com qualidade de vida, com realização, com saúde mental. No vídeo anterior, a gente conversou um pouco sobre identificação e mensuração de valores, né? Para a gente ter uma ideia de como, através dos nossos comportamentos, pensamentos, sentimentos, a gente reproduz, cultiva, promove determinados valores na nossa vida, como situações onde a gente precisa fazer escolhas, dilemas, né? Onde a gente precisa abrir mão de uma coisa para escolher outra, são situações que podem nos ajudar a entender melhor digamos assim, né, o que a gente valoriza mais na nossa vida. Então, hoje eu queria seguir um caminho um pouco diferente. A gente vai se afastar um pouco dessa noção de motivação e mensuração dos valores e passar para algo que talvez seja realmente uma dificuldade um pouco maior, ou melhor, que surge mais aqui nos consultórios, que é a prática. Né? Então, quem viu os vídeos anteriores vai perceber que eu sempre falo no exercício, na prática, no cultivo de valores. E essa é uma grande dificuldade, ou normalmente é a dificuldade que aparece quando a gente começa a trabalhar esses valores no consultório. A maioria das pessoas tem uma noção, sabe o que é importante na sua vida, o que é importante quando a gente está falando de saúde mental, de qualidade de vida, de felicidade, tem uma noção do que contribui e o que não contribui para esse bem-estar global. A grande dificuldade é aplicar, é a gente colocar em prática isso. Então, no vídeo de hoje, eu queria começar falando sobre a diferença entre insight e exercício. Insight a gente usa muito num contexto terapêutico como esse momento eureka, esse momento onde a gente tem a percepção de algo ou toma conhecimento de algo que a gente não tinha, não sabia antes. Então, existem momentos na terapia em que a gente vai conversar, vai analisar, vai estudar algumas situações específicas e que, de repente, o paciente tem um insight, tem a percepção, adquire um conhecimento novo, tem essa iluminação, esse momento eureka de a percepção aumenta, digamos assim, ou se adquire uma nova percepção sobre algo, sobre um determinado fato, sobre si mesmo. Né? E a gente vai ter situações na terapia onde a gente vai pensar como colocar em prática, como exercitar. Às vezes é muito comum a gente ter um insight, saber determinada informação, mas ter muita dificuldade em cultivar aquele valor, em colocar aquilo em prática no nosso dia a dia. Vamos trazer para um exemplo simples, alimentação. De forma geral, todo mundo tem uma ideia do que seria uma alimentação saudável. A gente precisa incluir vegetais, a gente vai ter carboidratos, vai ter que ter proteína, vai ter que ter vitamina, né? É comer fruta, é comer verdura, é comer
uma fonte de proteína, não vou dizer exatamente carne, pode ser uma proteína vegetal também, ter uma fonte de carboidrato, um pouquinho de gordura, mas tudo meio equilibrado. Agora, ter uma alimentação balanceada, ter uma alimentação equilibrada já é algo bem mais difícil de a gente fazer. Às vezes, a gente não consegue ou esbarra em alguns problemas que são difíceis de resolver e a gente acaba solucionando aquele problema de uma forma que não é tão otimizada assim, ou que, vamos dizer, não contribui para a nossa saúde. Nesse caso, a gente está falando de uma saúde física, né? De um bem-estar alimentar. Mas a gente pode fazer o mesmo exemplo, ter o mesmo exemplo para exercício físico, para o sono regular, né? Então, assim, o primeiro ponto aqui é a gente reconhecer que existe uma diferença entre saber, entre o insight e fazer o exercício. Às vezes a gente sabe o que precisa ser feito, mas ainda assim tem muita dificuldade em fazer. E isso é completamente compreensível, porque são áreas de conhecimento diferentes, né? Então, às vezes a gente vai ter algumas dificuldades mais específicas em umas, ou em outra. Atualmente, em função de tecnologia, internet, é muito mais fácil a gente ter acesso à informação, é muito fácil a gente saber, mas, né, e isso acaba criando, às vezes, um gap, um distanciamento entre o saber e o fazer. A gente sabe o que poderia fazer, o que deveria fazer, mas tem muita dificuldade em colocar aquilo em prática. Na terapia, é um local onde a gente pode discutir, conversar e pensar em como colocar em prática. Tem uma técnica que eu gosto muito, não é exatamente uma técnica, mas eu chamo do MPP, o menor passo possível, né? Na época que eu estava na empresa júnior, em contexto de empreendedorismo, se fala muito do MVP, Minimal Viable Product, né? O menor produto viável, que é essa ideia da menor coisa, da essência, né, do que eu posso oferecer como meu produto. E eu gosto de pensar que existe o menor passo possível, o MPP, que é a menor coisa que eu consigo possível de ser feita, de ser incrementada, de ser acrescentada às vezes numa rotina, mas que está de acordo com aquele meu conhecimento, com aquele valor que eu quero exercer, que eu quero cultivar, que eu quero promover na minha vida. Então, se a gente está falando de uma alimentação, por exemplo, mas é difícil, eu não sei se é balanceado, a quantidade, eu não sei o quê. Bom, mas talvez se eu acrescentar uma fruta no meu lanche da tarde, se eu acrescentar uma verdura no meu almoço, se eu diminuir talvez um doce, um pão na hora da janta, né? Às vezes não é o que vai mudar a minha vida, não vai trazer um mega resultado imediato, não é uma solução completa para o meu problema, mas é um passo em direção a essa solução. E aí a gente vai nesse menor passo possível. Qual é a menor coisa que eu posso fazer em direção à solução do meu problema? Se a gente consegue fazer ou aplicar com regularidade esse menor passo possível, em um determinado tempo, e muitas vezes em menos tempo do que a gente imagina, a gente chega na nossa solução, né? Aquela história, a jornada de 1000 passos começa no primeiro, e ela é feita passo a passo. Então a gente vai passo a passo buscando essas melhorias. É um exemplo de um princípio, de algo que eu gosto de aplicar quando a gente está pensando nesse fazer, nesse colocar em prática um determinado conhecimento, um determinado valor. Mas então, né, a gente tem uma ideia de que o insight e o exercício não são a mesma coisa, que saber e fazer não é a mesma coisa. Tá, mas qual a relação entre eles? Aí vale a pena a gente pensar, e aí acho que é interessante a gente pensar no insight e no exercício, no saber e no fazer como complementares. Então a gente vai estar, quando a gente pensa neles como complementares, a gente vai pensar que o quê? Para eu chegar em algo, para eu chegar num objetivo final, eu preciso de ambos. Eles se complementam, eles, né,
resolvem o problema um do outro e ambos juntos formam uma totalidade, né? Então a gente vai pensar no saber e no fazer como esse complementar. E a gente vai estar o tempo inteiro, quando a gente está falando, né, na busca de uma realização, na promoção de saúde mental, de qualidade de vida, através do exercício de valores, a gente vai estar o tempo inteiro falando em fazer essa ponte, esse ping-pong, esse vai e volta entre saber e fazer. A gente vai estar o tempo inteiro se perguntando: o que é importante na minha vida? Qual valor eu gostaria de exercer? Qual valor talvez eu possa exercer um pouco mais ou melhor na minha vida que vá acrescentar num sentimento de realização, numa qualidade de vida, num bem-estar? Ao mesmo tempo que a gente está pensando, a gente está mais associado a essa área do saber, do insight, buscando esse conhecimento. Ao mesmo tempo, a gente vai se perguntar: como eu posso exercer esse valor nesse momento, nesse contexto? Ou então, nesta determinada situação, nesse contexto, quais valores eu estou tendo a oportunidade de exercer? Qual contexto eu posso criar para aumentar as minhas oportunidades de exercer determinados valores? Aqui a gente já está muito mais próximo desse fazer, a gente já está pensando em como colocar em prática, em como executar, cultivar, praticar, exercitar aquilo que a gente pensou antes, né? Aquele conhecimento, aqueles valores que a gente reconhece que são importantes na nossa vida. Olha como essas duas perguntas, elas são complementares, elas não só necessitam uma da outra, mas elas reforçam e levam uma à outra. Eu estou sempre pensando o que é importante na minha vida e estou sempre olhando para o momento presente e pensando o que eu posso fazer de importante naquele momento. E essa é a parte legal. Eu quero fazer um breve parênteses aqui, né? Porque no início dos vídeos eu me apresento como psicólogo clínico, né? O meu conhecimento, a minha prática, ela é clínica. Quando a gente está falando do conhecimento, do saber e da prática, do fazer clínico, a gente está muitas vezes falando nessa relação em conhecer, entender, praticar, ou às vezes, né, e muitas vezes auxiliar na prática da relação entre esses dois elementos, do conhecimento, do saber e do fazer, do exercício, da prática. Então a gente está pensando aqui, quando a gente fala, né, da psicologia clínica, a gente não está falando de uma psicologia que muitas vezes vai buscar um novo conhecimento, né, ou vai buscar a construção do conhecimento, a divulgação do conhecimento. A gente está falando de uma psicologia que vai se dedicar, vai olhar muito mais para essa relação entre o saber e o fazer, se o movimento, se o ping-pong, se a ponte entre esses dois está sólida, está adequada, está realmente acontecendo, do que olhar só para um lado ou só para o outro. A gente está o tempo inteiro fazendo e pensando nesse ciclo, numa espécie de ciclo entre saber e fazer. O tempo inteiro se questionando o que é importante na minha vida e o tempo inteiro pensando naquele momento, naquele contexto, o que eu posso fazer de importante da minha vida. E aí entra a parte legal, a gente chega na reflexão final do vídeo, que é uma proposta de a gente observar e pensar na realização, no bem-estar, na felicidade, na qualidade de vida, como resultado de uma integração entre saber e fazer. Não só saber o que é importante na minha vida, mas conseguir colocar em prática aquelas coisas importantes em diversos contextos, em diversos momentos do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Então,
o que eu queria talvez, uma pergunta que eu acho interessante de a gente se fazer aqui, para essa reflexão, é a gente começar a pensar como está essa nossa relação entre saber e fazer. Qual desses dois será que está negligenciado, está um pouquinho mais fraco, ou eu tenho mais dificuldade em saber, descobrir o que é importante na minha vida, ou eu tenho isso claro, mas eu tenho alguma dificuldade em colocar em prática, ou então em praticar com uma determinada, com uma frequência adequada, com uma intensidade adequada, né? Então, assim, se a gente está começando a pensar em saúde mental, em realização, em felicidade, com uma integração entre o saber e o fazer, é interessante a gente olhar para a nossa vida, para a nossa vivência e pensar em qual desses dois a gente tem mais dificuldade. Qual deles talvez a gente poderia melhorar? Será que eu posso buscar me conhecer um pouco mais? Ou será que eu posso tentar buscar exercer um pouco mais daquelas coisas importantes que eu reconheço na minha vida, que eu desejo ter na minha vida? Mas, então, a reflexão do vídeo de hoje, né, ou a proposta do vídeo de hoje é justamente a gente entender que saber e fazer não são a mesma coisa, que saber e fazer são complementares, a gente precisa dos dois para atingir um todo, um objetivo final, e que esse objetivo final, a integração entre o saber e o fazer, pode ser, a gente pode pensar justamente como essa realização, essa felicidade, essa qualidade de vida, esse bem-estar, essa saúde física e mental. Se o vídeo de hoje te fez lembrar de alguma situação, pensar alguma coisa, tu teve alguma reflexão, alguma ideia e gostaria de compartilhar, fica à vontade para escrever aqui nos comentários ou então entrar em contato lá pelo Instagram, @Psicologia da Coisa, que eu vou adorar dar continuidade a essa nossa conversa.